Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no Paraguai para acompanhar como é que estão as atividades de plantio e o início do desenvolvimento dessa safra de soja 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Esther Stort, ela que é da Sagro, consultoria em agronegócio, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Esther, é um prazer tê-la aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Oi, boa tarde, é um prazer meu de participar novamente aqui do programa de Notícias Agrícolas. Esther, como é que estão essas atividades de plantio aí no Paraguai? A gente já pode considerar praticamente encerrado esse plantio, né? Exatamente, o plantio aqui já está, acreditamos que até a metade da semana já esteja toda a área plantada, a área prevista inicialmente, aí já em 3 milhões e, um pouco mais de 3 milhões e 5 mil hectares, ainda pode se estender um pouquinho esse plantio, né, devido às boas condições que estão tendo a nível de clima agora, né, e já vendo um pouco que já está um pouco distanciado o primeiro plantio, então acreditamos que hoje já esteja em 99% e até a metade da semana esse trabalho já esteja concluído. Esther, como é que está esse início de desenvolvimento? As lavouras têm boas condições para dar essa largada inicial de desenvolvimento? Então, no início a gente teve aí um clima antecipado, né, chuvas boas ali no início do plantio, no comecinho de setembro, né, então o plantio avançou bastante, um marcador para nós foi 7 de setembro, por exemplo, uma área muito grande foi plantada até essa semana e depois a gente acabou tendo muita chuva, né, repetitivas chuvas, então o plantio foi foi continuando o plantio, na verdade, onde tinha condições, né, de plantar por causa das chuvas. As janelas foram semanais, assim, então a gente foi avançando mais lentamente depois. Mas, assim, teve um avanço importante até uns 50%, que foi até, inclusive, mais dentro de setembro, e o resto foi em outubro, aí, essas parcelas maiores, né, onde é que as áreas são mais extensas e demandam um pouco mais de espaçamento no plantio. O produtor estava muito receoso, né, com toda essa perda que teve da última safra, então tinha muito cuidado com relação a isso também, não perder os insumos, né, não voltar a se arriscar tanto. Mas agora, desde a última final de semana, aí a gente já está com o clima melhorou muito de quinta-feira, sexta-feira para cá, né? Então tem ajudado muito a soja, tem desenvolvido muito rapidamente, né? Já trabalhando aí já com expectativas de fase reprodutiva, né? A gente já tem 1% aí que já está entrando na fase de reprodução. E aí, Esther, você citou essa marca do dia 7 de setembro, foi justamente por ali a sua última participação aqui com a gente no dia 8, e aí você destacava uma expectativa de produção aí para o Paraguai na casa de 9,8 milhões de toneladas. Com esse início de desenvolvimento, mantém-se essa expectativa? Eu acredito que uma base ainda seja isso, mas a gente pode considerar que esse é um número que pode ser superado, né? Hoje, sim, as condições que a gente tem hoje, né, atuais, sim, a gente tem aí um clima ainda todo pela frente, principalmente na fase reprodutiva, que nem eu comentei, o produtor ele tem um pouco de receio com relação a isso, mas o trabalho está feito, né? Agora a gente tem que esperar o retorno do clima, tem tido bons controles no início aí alguma coisa, como chovia muito, não tinha como, e tinha muito vento também nos dias que não chovia, então tinha uma dificuldade de passar fazer os controles necessários, né, e as aplicações necessárias da cultura, né, no início, mas agora nessa última semana isso foi se controlando, né, então não tem atuação assim nada negativo até o momento. Aquelas primeiras o primeiro plantio ele vai ser de repente não cresceu muito por causa da luz solar, né? Vai ser uma planta um pouco menor, de porte menor, e a gente acredita que aí a gente tenha um pouco, pode ter, né? Na verdade não necessariamente, mas pode ter uma produtividade menor nesses primeiros plantios, né? Que vão estar sendo colhidos aí em dezembro, se tudo der certo, né? Com relação ao clima, ela já tem pela genética em si, são parcelas que foram plantadas com
plantio com ciclo muito curto, né? Então, a gente acredita que depois do dia 15 de dezembro a gente já possa ter esse plantio dessas primeiras parcelas. Mas numa fase, assim, geral, assim, a gente acredita que esse número é alcançável, sim. Esther, um outro ponto que você destacou na nossa última conversa foram as vendas lentas para essa safra. Essa comercialização avançou junto com o plantio ou o produtor paraguaio ainda está segurando essa comercialização? Olha, isso parou. Foi assim muito difícil. Esse ano a gente está a 10 pontos percentuais de atraso na comercialização, tanto na comercialização com preço, como no comprometimento também do produtor. Então, é muito receio com relação agora foram as chuvas, né, e tudo mais, e os preços também, né, e essa questão da Argentina acabar vendendo muita soja, né, terminar assim meio que se conectando agora, já se entrelaçando essas safras, né, com a entrada da safra americana, então esses preços não têm sido assim atrativos para o produtor vender, então os prêmios, que aqui comercializa muito em prêmio, né, em bases, então essa questão ela não avançou. Hoje a gente acredita que está um 16% com preço, já com bases, né, e aproximadamente aí menos de 30% está comprometido, né, que tem aí algum compromisso, mas esse comprometimento de 29% ou 30% que a gente está considerando aí, ele ainda é um saldo dos compromissos que ficaram, que não foram entregados, alguns contratos com a safra passada, né, que quebrou. Então a gente acredita que esse número real de comercialização seja uns 10 pontos menos também esse ano. Justamente naquela nossa última conversa, esses números eram 15% com preço e 25% comprometidos. Então, um avanço bastante lento nesse um mês e meio aí de intervalo, né? Exatamente, Guilherme. Esse avanço, assim, os preços em Chicago também não foram assim atrativos, né? E subia Chicago, os prêmios caíam, especificamente a safra do ano que vem, assim, eu acho que existe vontade de vender do produtor, mas o produtor quer $500 por tonelada, né? Então esse número não voltou. Então é um valor psicológico, ele vende a 470, pode ser, mas hoje ainda não, com tudo que tem para desenvolver, né? E como o clima também não estava vislumbrando nada muito claro, se a gente continuar com esse clima agora, né? Que a previsão agora para o próximo final de semana é chuva de novo, né? Mas assim, já dentro de uma normalidade, a gente acredita que vai sim existir vontade do produtor de sair vendendo alguma coisa, sim, por causa de espaço. Muita coisa em jogo, né? Tem muito trigo ainda, muito milho ainda para sair, então tem que ir pensando nos espaços também. Mas a nível de preço, eu acredito que ele vai só comprometer o necessário para o fluxo de caixa dele, para a logística, o resto não vai ser vendido agora, não. Esther, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho esse início de desenvolvimento da safra. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço a participação aqui, estamos sempre à disposição, e também para o produtor paraguaio, para a questão aqui da região, a Dasagro está sempre disposta a atender vocês em todo momento, em toda necessidade que tiver aí de informação, que é muito clave agora, trabalhar com informação, né? Esther, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra aí no Paraguai. Um abraço, até a próxima. Obrigada. Essa é a Esther Stott, ela que é diretora sócia da Dasagro, corretora e consultora de agronegócios, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o início do desenvolvimento das lavouras de soja dessa safra 22-23 lá no Paraguai. A Esther destacando que os trabalhos de plantio já estão praticamente encerrados, com boas condições até esse momento, e aí aquela expectativa inicial de produção de 9,8 milhões de toneladas segue mantida como base, mas a expectativa já é de superar esses patamares caso esse clima continue desenvolvendo bem. A Esther até destacou aqui que as primeiras áreas plantadas sofreram um pouquinho um período de pouca luminosidade, então essa produtividade das primeiras lavouras, que vão ser colhidas lá em dezembro, pode vir um pouquinho abaixo da expectativa, mas as demais áreas tiveram condições muito positivas e podem superar essa expectativa de produção, de produtividade. Claro que até lá o produtor vai continuar acompanhando bastante o clima, também realizando as suas ações de manejo. Agora, com o término das chuvas, dá mais condição para o produtor entrar na sua lavoura, fazer as suas aplicações necessárias e mantendo esse potencial produtivo alto para a safra de soja paraguaia.
Já do lado do mercado, a Ester destacando um atraso bastante grande na comercialização, cerca de 10 pontos percentuais de atraso com relação às médias históricas. A Ester destacando aqui pra gente 16% da safra vendida e já precificada, 30% vendida no total, mas muito desse 30% para cumprir compromissos lá da safra passada que ficaram para trás depois das perdas de produtividade no último ciclo. Então, vendas bastante lentas, produtor receoso com relação a clima, receoso com relação a preços que não são os ideais, não são os esperados nesse momento. A Ester até acredita que com a manutenção das boas condições climáticas, essas vendas possam avançar um pouquinho mais nos próximos dias, até em função de espaço para armazenar toda essa produção. Ainda tem bastante trigo, bastante milho lá no Paraguai também armazenado, então o produtor deve buscar novas comercializações conforme esse clima for se mantendo positivo e essas expectativas de produção continuarem altas lá para essa safra de soja do Paraguai. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho se você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.